Fala pessoal, Marcos aqui. E na aula anterior de biologia eu havia deixado um material de estudo para vocês que tinha no final do material algumas questões para a gente poder resolver. Então eu quero comentar esse material brevemente com vocês e quero resolver essas questões hoje ainda, tá? Então vamos lá. O que o material nos fala, né? A ideia do material principal é falar um pouquinho sobre a questão da descoberta da célula e a teoria celular, tá? Então são duas coisas diferentes. Descobrir a célula é uma coisa e teoria celular é outra coisa, tá certo? Então, o primeiro enfoque do texto aqui é sobre a descoberta da célula, tá? Então, ele começa falando que o microscópio ele foi inventado aí há cerca de 400 anos atrás, né? O que é um microscópio? O microscópio é um dispositivo que a gente utiliza, né? Ele é um conjunto de lentes ali, e que essas lentes vão fazer aumentar as coisas. Então a gente vai ter uma visão aumentada das coisas, tá? Então ele vai transformar ali um mundo minúsculo, né, um mundo microscópico, que a gente diz, numa coisa um pouco mais palpável. Você vai conseguir ver aquilo ali, ver as cores, ver o tamanho, né? Você vai conseguir ver alguns micro-organismos. Então, o problema é que até então ninguém sabia que isso era possível, né? Só a partir do advento desse microscópio que a gente começou a ter um outro olhar do mundo microscópico, ok? Então acredita-se, né, que tenha sido dois holandeses aí, né, fabricantes de óculos, os inventores dessa peça. Então o primeiro carinha lá chama-se Hans e o outro Zacarias, tá? Eles eram pai e filho, eles foram os inventores aí do primeiro aparelho no final do século XVI. A gente está falando aí 1500 e alguma coisa, tá? Entretanto, foi um outro holandês, tá? Antônio von Leeuwenhoek, ok? Esse cara viveu, né, muitos anos atrás, de 1632 a 1723, que fez as primeiras observações de materiais biológicos, tá? Então, assim, não confunda as coisas, tá? Então ele pegou materiais biológicos simples, ele conseguiu ver espermatozoide, conseguiu ver sêmen de animal, glóbulo vermelho de sangue humano, ele não sabia do que se tratava aquilo ali, ok? Desse modo, o que acontece, né? Por que isso aqui é um divisor de águas pra gente? Porque ele descobriu a existência de micro-organismos que na época, né, eles não sabiam quais eram, mas ele chamou isso aí de micróbios, ok? Então, inclusive, tá até aqui a palavrinha. Então, tudo assim, tudo é muito precário, tudo é muito simples, ok? Por ter apenas uma lente, o invento do Leeuwenhoek é chamado, tá, de microscópio simples, né, tomando conhecimento aí de sua existência. O inglês Robert Hooke, então aqui a gente já tem o aparecimento de um outro cientista, ok? Ele aperfeiçoou e construiu um aparelho com duas lentes. Então, ó, já tem um microscópio aqui com uma lente que o Leeuwenhoek inventou. Então, vou colocar mais uma lente aqui e fazer um aparelho composto, né, com duas lentes. Ele vai continuar sendo simples ainda, mas já vai dar uma melhorada lá no aparelho do Leeuwenhoek. Então ele ficou conhecido aí como microscópio composto, o que permitiu então a observação ainda mais ampliada do mundo dos micro-organismos. Então os caras eles estavam desenvolvendo ali uns microscópios, tá? E eles nem sabiam onde é que aquilo ali ia dar, mas o mundo microscópico, o mundo ali dos micro-organismos, dos bichinhos menores ali, começou a ser mais palpável, né? A galera começou a ver aquilo lá, coisas que eles não viam até então, beleza? Olha só, descoberta da célula. Com seu aparelho, o Robert Hooke ele fez muitas observações e descreveu o que ele viu utilizando também de desenhos. Em 1665, quer dizer, mais de 100 anos depois, né, descobrimento do Brasil, 1500, 1165, 165 anos depois, tá? Então ele publicou suas observações em um trabalho chamado de micrografia. Nesse trabalho, entre outros desenhos, estão os que fez a observar a cortiça. O que é cortiça? Muitos alunos me perguntam cortiça, né? Cortiça é aquela madeirinha que faz a rolha, tá certo? Então aquela rolha do vinho lá, do champanhe, aquilo lá, aquela rolha é cortiça. Então, o que eles faziam, né? Eles cortavam aquilo ali, tiravam uma lasquinha bem diminuta e olhavam aquilo ali no microscópio, tá? Então, o material que constitui a casca de certas árvores lá da Europa. Observando fatias muito finas desse material,
o Robert Hooke descobriu então que o material tem densidade baixa, né? Quer dizer, ele flutuava lá na água, e ele descobriu que tinha umas caixinhas microscópicas vazias, ele estava vendo uns buraquinhos ali nesse material. Cada caixinha o cientista chamou de cela, né, de espaço vazio ali, que significa cavidade ou pequena cavidade. Ok? Essa denominação que ele deu originou-se o nome célula, tá? Diminutivo de célula em português. Depois que ele descobriu, né, a célula, outros cientistas eles começam, né, a estudar partes de planta, tá? E posteriormente de animais. E aí, logo foi descoberto um material gelatinoso que constitui o citoplasma das células, beleza? Em 1833, o botânico escocês Robert Brown constatou que a grande maioria das células tinha uma estrutura interna ovoide ou esférica, aqui chamou de núcleo. Então você está vendo que a gente estava lá em 1600, né? Agora a gente já deu uma evoluída maior ainda, tá? E aí, pessoal, vem a questão da teoria celular, né? Então a teoria celular hoje em dia é muito difundida, que tem uma ideia de que os seres vivos são formados por células, com exceção apenas dos vírus. Lá no segundo semestre eu te explico por quê. No entanto, surgiu apenas após diversas observações e posterior formulação da chamada teoria celular. O que seria então a teoria celular? Teoria celular, pessoal, é uma teoria que existe em biologia, tá? Ela foi proposta por 3 cientistas, ok? Os nomes deles, né? Schleiden, Schwann e Virchow, tá? Os 2 primeiros, que são esses aqui, propuseram a base da teoria, ok? Olha só, essa teoria ela pode ser dividida em 3 partes, 3 postulados. Todos os seres vivos são formados por células e por estruturas delas derivadas. Assim sendo, as células são as unidades morfológicas, né? As unidades que têm função de nós seres vivos. Beleza? Primeiro postulado aqui. Depois, nas células são realizados processos que são fundamentais à vida. Isso significa então que as células são as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. O que isso quer dizer? A célula come, respira, né, libera excreções, tá certo? Então, isso aí são funções, né, que a célula está realizando. E a questão 3, né? E o item 3, perdão, todas as células aí, elas só se originam de outras células preexistentes. Com esse postulado, considera-se que as células realizam divisão celular. Certo? Vamos lá. A gente tem 3 postulados, né, super importantes aqui. E o que é mais notório, né, e importante falar é que uma célula ela só se origina, ou seja, ela só vem de uma célula que já está pré-existente, né? Então, quer dizer, uma célula ela só originou de outra célula. Perfeito? Aí, pessoal, tem um texto aqui, tá? Que é uma teoria que chama-se teoria endossimbiótica. Isso aqui eu não vou cobrar numa avaliação, por exemplo, mas eu peço que vocês leiam. Por quê? Porque ele vai falar ali do surgimento de células mais complexas. Então ele cita ali a questão dos cloroplastos, dos mitocôndrias, que são organelas, ou seja, são órgãos que existem dentro das células. Dá uma lida nisso aqui de início, tá? Mas o que eu quero frisar bastante com vocês aqui é que aconteceu, né? Os organismos, pessoal, eles viviam junto no passado, né? Lá para 3,5 bilhões de anos atrás. E com o tempo, eles se tornaram um único organismo. Então, o que acredita-se dessa teoria? Que as células mais complexas, na verdade, elas são junções de outras células mais simples. Beleza? Dá uma lida nesse material aqui depois, qualquer coisa pode me chamar lá para a gente poder tirar a dúvida. Por enquanto tá simples, vamos ir assim nessa simplicidade para a gente poder complicar isso aqui depois, que eu não vou chegar nesse processo aqui, ok? Responda as atividades em seu caderno. Comente sobre a importância do advento do microscópio para o desenvolvimento da ciência. Simples, pessoal, o microscópio ele surge e a gente consegue ter agora uma visão
do mundo micro, né? Dos micro-organismos. Então, esse aí é um divisor de águas, tá? Então, o desenvolvimento da ciência, ele passa por essa criação do microscópio, uma vez que é a partir dela que a gente consegue ver os micro-organismos e no futuro até associar eles com algumas doenças, beleza? O estabelecimento da teoria celular foi possível graças ao desenvolvimento da microscopia e foi formulado a partir das ideias de 3 pesquisadores, que são, aí vamos lá, o Schwann, o Schleiden e o Virchow. Professor de Deus, onde é que tá isso? Tá aqui, ó. Voltar ao texto aqui anterior, ó. Ah lá, ó. Schleiden, Schwann e Virchow, né? Só que aqui embaixo aqui, ó, ele ainda deu uma invertida aqui na sequência dos cientistas. Beleza? Sobre a descoberta das células, complete as frases a seguir. Então vamos lá. As células são estruturas geralmente microscópicas, tá? A gente pode colocar aqui, ó. Microscópicas e complexas que não podem ser analisadas a olho nu. Letra B. Acredita-se que os primeiros materiais biológicos foram observados por... Aí tem um espaço, né? Provavelmente vai entrar um cientista aí, que observou, entre outras estruturas, protozoários, bactérias e espermatozoides. Que cientista que é esse, pessoal? É o Lee Walk, tá? Que está escrito aqui em cima, aqui, ó. Ele conseguiu ver lá o sêmen de animais, glóbulos vermelhos de sangue humano, né? Espermatozoides, e chamou isso aí de micróbios, beleza? Então, a resposta correta que preenche aqui a letra B é o Lee Walk, né? Ele é o W-N-H-O-E-K, nome complexo, nome holandês desse cara aí, beleza? Questão 4. O termo célula foi utilizado primeiramente por Robert Hooke, que observou cortes de cortiça, nos quais foi possível observar estruturas que eram apenas pequenas cavidades. As estruturas celulares observadas por ele foram quais, pessoal? Foram paredes celulares vegetais de células mortas, tá? Ele está pegando lá uma casca de uma árvore e está analisando essa casca da árvore no microscópio. Então aqueles buraquinhos que ele vê ali são as paredes celulares vegetais dessas células mortas. Beleza? Essa é a nossa correção do nosso material. Espero que vocês tenham gostado. Assistam essa aula novamente, tá? Qualquer dúvida, tamo aí. Forte abraço e até mais.